Mateus 7, 28 diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus o seu discurso, a multidão se admirou da sua, diga bem forte, da sua doutrina. Tome seu assento, não feche sua Bíblia, deixe aberta. Nós lemos, diz assim: aconteceu que, concluindo Jesus o discurso, esse aqui foi o discurso chamado o Sermão da Montanha. Ele concluiu, aquela multidão que estava ouvindo, eles se admiraram da sua doutrina. Eles ficaram admirados, porque eles eram acostumados a ouvir o ensinamento dos fariseus, dos mestres da lei. Eles ensinavam até bem a lei oral que eles criam, mas Jesus ensinava bem, mas tinha autoridade. Então, qual era as doutrinas que Jesus ensinou que eles se admiraram? Vamos ver aqui no contexto. No capítulo 7, versículo 1, tem a primeira, que é a questão de nós não julgar as pessoas. Não julguei. Não queira tirar a trave que está no olho do teu irmão, não queira tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tendo uma trave no teu. Então ele falou nessa doutrina, ensinando que nós devemos olhar mais para nós, para as nossas falhas, para as nossas necessidades, e deixar as falhas do irmão de lado. Porque o homem, por natureza, nós queremos olhar mais a falha dos outros, e esquecemos de nos avaliar. E a segunda doutrina que ele falou foi a respeito da bondade de Deus, assim no versículo 7. No versículo 7 do capítulo 7, ele fala a respeito da oração. Ele diz agora: se vocês pedirem, vocês vão receber. Se vocês bater, a porta vai se abrir. Então ele falou a respeito da bondade dele, que ele é um pai bondoso. Então, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Então ele ensinou a respeito da sua bondade, irmão, para a gente orar, para a gente buscar a Deus. E a segunda doutrina que ele abordou está no versículo 15, que é a respeito dos falsos profetas. Ele diz que é para nós ficar acautelai-vos, apercebidos, porém dos falsos profetas, que vêm até vós vertido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Então, nos dias de Jesus, tinha muito essas pessoas que vinham lá e profetizavam, traziam aquela revelação básica para as pessoas crerem, acreditarem e tirarem o foco da doutrina verdadeira de Jesus. Então eles se admiraram porque Jesus era um mestre, era um profeta de Deus, mas ele ensinava a palavra do reino de Deus. E da partir do 21, ele fala a respeito de quem vai entrar no reino do céu. Ele começa falando a respeito daqueles que operam milagre, tanto dos profetas como outros, dos falsos, aliás, que diz assim, no versículo 22, muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então, aqui ele está falando a respeito dos dons, irmão. Os dons é precioso na igreja, dom de maravilha. A gente orar, Deus responder. Mas o importante aqui é que eu vou pontuar de tudo isso. Você pode ser um profeta de Deus, não é errado, tá? Você pode não julgar ninguém, isso é maravilhoso se você julgar, mas depois peça perdão de Deus. Se você for uma pessoa dedicada ao Senhor, Deus vai te usar. Eu incentivo você a buscar os dons. Mas a palavra do Senhor fala a respeito dos dois fundamentos. Então, eles se admiraram, a multidão, quando Jesus pontuou. Disse, você pode ser um profeta, você pode ser usado, você pode orar, crer na minha bondade, receber as bênçãos. Mas aonde está o fundamento de vocês? Aonde vocês estão alicerçando a vida de vocês? Então, é aqui que eu quero terminar a minha fala para os irmãos. Do versículo 24 ao 27. Quem encontrou, diga amém. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente,
que edificou a sua casa sobre e desceu a chuva e correu rios, e assopraram o vento, e combateram contra a casa, e não, porque estava edificada sobre e aquele que ouve estas minhas palavras, e não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu chuva, correu rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, a primeira pontuação que eu quero fazer aqui na nossa reflexão é a respeito de ouvir a palavra de Deus, absorver e praticar. Porque muitos de nós, irmão, principalmente pregadores, a gente lê para ensinar, mas a gente pula a parte de ler, primeiro avaliar a nossa vida, né? Colocar em prática e depois ensinar. Então, a gente tem que ouvir a palavra de Deus e guardar no coração e praticar. Isso faz toda uma diferença. Você pode ser homem, mulher de Deus, você pode ler, você pode pregar. Agora, é uma pessoa que pratica a palavra? Se você pratica, então Deus vai te abençoar para você ser salvo. E o que nos leva a gente não praticar a palavra de Deus é quando a gente vem à igreja, a gente senta nos bancos da igreja, a gente ouve, mas não presta atenção. Uma coisa, a gente lê lá as 7 cartas do Apocalipse, que ela termina dizendo assim, ó: quem tem ouvido, que o Espírito diz, dá a entender assim que os irmãos precisavam de um contonete lá, né, irmãos? Ou então tinha um surdo lá. Porque todas as cartas terminam com essa mensagem. Por quê? Uma coisa é eu estar aqui sentado, ouvindo a palavra de Deus e não prestando atenção. Quando a gente sai, quem ficou lá na nossa casa, vai perguntar assim, o que foi que o pastor pregou? Qual foi o texto? O que foi que ele explicou? Se você não prestou atenção, você vai ter dificuldade de passar essa informação. Mas quando você presta atenção, você passa a armazenar, meditar, você até dorme remoendo aquela palavra, relembrando, não, eu vou ler mais, eu achei importante, eu vou acrescentar mais isso quando eu for pregar, eu achei interessante. Então você se enche de Deus através da palavra do Senhor Jesus. Então, isso é o primeiro problema. Às vezes a gente está vindo para a igreja e a gente se pergunta, por que eu não estou crescendo espiritual? Por que eu não recebo a minha libertação nessa área? Porque eu estou ouvindo a palavra de Deus, mas eu não estou levando a sério aquele tempo que eu dei para Deus para memorizar, prestar atenção e praticá-lo. Por isso que tem um versículo que diz assim, que o Espírito Santo faz nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos falou. Ele está falando a seguinte informação para nós, ele está dando. Por exemplo, eu vou pregar aqui, eu leio, eu li outros textos. Quando eu vou pregar, o Espírito Santo vai fazer eu lembrar de passagem bíblica para complementar essa mensagem que eu li. Então, se você guardou na sua mente, no momento que vier o pecado aparecer para você, o Espírito Santo vai falar na tua mente, tu ouviu a mensagem assim, e aquilo você guardou no coração, e ela vai te brindar contra o pecado. Mas não só isso, irmão, existe algo que nos leva a nós estar com os nossos... veja que essa luta, esse mundo espiritual, ele vem para nos sucumbir. Tanto quem edifica a casa na rocha, que é Cristo, tanto que edifica a casa na areia. Na areia. Todos esses dois fundamentos recebem esse combate. E qual é o combate, pastor? É o que está aqui escrito, ó, no versículo 25. E desceu a chuva, diga chuva, e correu rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava sobre Aí o versículo 25. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre... Aí o que acontece no 27? Desceu a chuva, que combateu o que estava com a casa na rocha. Agora ele combateu o que estava com a casa edificada na areia. Corre o rio, assopra o vento e combate aquela casa. E caiu. E foi grande a sua...
tanto quem está com o alicerce, com a sua vida na areia, quanto o que está na rocha, recebe chuva, recebe vento, recebe o que mais? Chuva, ventos, rios, e assopram ventos. Então tem aqui chuva, rios e o sopro do vento. Então o que é isso, irmão? É o perigo de nós ouvirmos aqui o vento, os ventos das falsas doutrinas. Você assiste às vezes nas redes sociais, alguém dizendo assim, não devolve o dízimo não, porque não é no tempo da lei. Então são ventos de doutrina que assopram contra a tua casa. Você era um dizimista, uma pessoa dedicada, mas assistiu aquilo, de repente você mudou o seu fundamento. Já foi edificado na areia, e o inimigo começa a roubar a sua bênção. Então muito cuidado que você assiste no TikTok, de mensagem, de tudo, para que você não tire o seu alicerce de Cristo para se colocar nas heresias, aonde o inimigo passa a fluir no meio das pessoas, na vida das pessoas, tirando a essência de Deus e do poder do Espírito Santo. E aqui os rios que assopram, corre o rio, irmãos, são tudo aquilo que existe na sociedade, que chega a envolver a nossa vida. Por exemplo, você vai para uma festa dos teus filhos no colégio. Lá, se você não vigiar para a formatura, é arriscado você tomar champanhe, você tomar vinho. Você vai para uma festinha, lá tem a dança da ciranda. Pensar que não, você está balançando os pezinhos. Então, dentro da sociedade, corre os rios, irmão, das heresias, do pecado, das coisas erradas, que ele combate a tua vida espiritual. Às vezes você vai para uma organização social e vem de lá para cá com aquele vazio, porque algo combateu na tua vida e você se entristeceu. Então, tem que estar com a casa na rocha, porque você pode ir para um campo de futebol, você pode ir para uma formatura, lá vão tomar vinho. Olha, eu fui para uma formatura que lá encheu a taça de vinho, ainda tinha que dançar uma valsa lá, e eu fui convidado. O que eu fiz? Eu peguei lá, na hora que tocaram lá, eu só fiz dar uma tombadinha aqui, passei a minha taça lá para o homem que gostava de tomar, passei para ele, e o cara lá, olha, e eu fiquei livre da taça, porque tinha que brindar e tomar, mas lá a minha casa estava na rocha, e aí veio os ventos, veio tudo, mas não combateu, mas eu não tive problema. Então, o que nós vamos levar para nossa casa, armazenar na nossa mente? Ler a Bíblia é bom, mas tem que praticar. Vir para a igreja é ótimo, é maravilhoso, mas tem que prestar atenção e assimilar e praticar no seu dia a dia, irmão. Porque o Espírito Santo faz nos lembrar daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós entendemos. Então, a palavra do Senhor diz que guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração, para me não pecar contra o Senhor. Leia e guarde a palavra do Senhor. E os ensinamentos lá na sua igreja, tanto os irmãos aqui quanto do pastor Jair, as ovelhas, guarde os ensinamentos, meus irmãos. Tudo aquilo que o Senhor usa eles para ensinar. Alicerce a sua casa na rocha, porque os ventos de doutrina, irmão, eles estão soprando, mas eles estão soprando só a brisa, mas enquanto antecede a volta de Jesus, eles estão ficando mais veemente, eles estão vindo mais forte. Tem tanta coisa que nos tira da leitura da Bíblia. A gente gasta muito tempo, às vezes, no TikTok, no Facebook, não sei mais em que, e a gente fica assim, meu Deus, eu não li a Bíblia hoje, eu não consegui, Senhor, cantar um louvor, decorar um louvor, e a gente percebe, irmão, que essa quentura do mundo, das coisas do mundo, está aquecendo a nossa alma. Por isso que lá no Salmo 23 diz assim: refrigera a minha alma, porque o inimigo usa todo esse sistema, irmão, para colocar já um pouquinho do fogo do abismo nas nossas vidas, para a gente sair da presença do Senhor. Mas a gente vem para um culto na igreja, ouve uma palavra dessa, orientada pelo Espírito Santo, para nos alicerçar nossa casa na rocha, a gente sai mais crente. Amanhã a gente vai ler mais a Bíblia, a gente vai gastar mais tempo nas coisas de Deus. Fique sobre os seus pés, dando um aplauso, dizendo amém.
Olhe para o seu irmão que está do seu lado, bem dentro do olho dele, diz assim, ó, que a palavra de Deus, fale para ele, habite no seu coração ricamente. Diga, você está com cara de quem não leu a Bíblia hoje. Pastor Jair respondeu, falou bem baixinho, porque ele sabe que a esposa dele lê a Bíblia. Mas a irmã Francisca olhou para a filha dela, está com cara de que não lê a Bíblia hoje. Aí ela disse, é verdade. Verdade. Mas a gente somos falhos, né, irmãos? Então coloque a mão no seu coração, eleve seus pensamentos a Deus. Espírito Santo de Deus, sela essa palavra no nosso coração. Pai, eu te peço que o Senhor coloque a nossa vida no alicerce que é a tua rocha, Pai. Eu te peço que o Senhor venha, meu Deus, nos brindar contra o rio da sociedade que assopra, contra os ventos de doutrina, Pai, porque nós somos um ser social, nós estamos inclusos num contexto social, e esse rio ele sopra, esse rio ele vai para que venha nos envolver nas coisas negativas, mas se nós tivermos alicerçado, por isso que o Senhor disse, Senhor, vocês estão no mundo, mas no mundo vocês não são. Oh meu Deus, eu te peço agora, que o Senhor venha, meu Pai, colocar a tua doutrina na nossa alma como âncora da nossa salvação, meu Pai. Oh, nós te pedimos perdão, às vezes que nós gastamos tempo com coisas secundárias, com coisas vazias, que não nos edifica, mas nós te pedimos, Senhor, a tua graça, a tua unção, teu poder, para com as nossas vidas, meu Pai. Sela a tua igreja, meu Pai. Se aquele meu irmão está com alicerce na areia, meu Deus, transporta ele, meu Pai, para o fundamento da rocha e perdoa as suas falhas. Pai, venha assim fazer isso, nos ajudar, nos transformar, nos mudar. Não deixa eu pregar como um líder fariseu, meu Pai, que não tem autoridade, Pai, de haver mudança, transformação pelo poder da palavra na vida das pessoas. Assim eu te peço, meu Deus, sela as nossas vidas com o teu milagre, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Quem crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Tome seu assento.